Boa tarde a todos, sejam bem-vindos para mais um ano de trabalho. O Departamento de Futebol do Coritiba, na verdade, iniciou os trabalhos no dia 2, então hoje, digamos assim, é um início para o lado externo, por meio de vocês, da imprensa. E eu vou começar dizendo basicamente a mesma coisa que eu disse para os atletas no final de semana. Esse é o terceiro ano que nós, a diretoria, e eu como presidente, iniciamos um ano, iniciamos um trabalho no Coritiba, e esse ano, certamente, de forma muito mais alegre, de forma muito mais animada e satisfeita que nos outros dois. Começamos outros 2 anos aqui de forma muito difícil, com muita dificuldade, e esse ano, certamente, um ano com um início já melhor, haja vista o acesso que tivemos no final do ano passado. Então, para nós, a diretoria, para mim como presidente, é um início com muito otimismo, com muita convicção de que 2020 será um grande ano para o Coritiba, um ano de resultados muito bons e, por que não, um ano de conquistas. É importante frisar nesse início sobre as duas pessoas que estão aqui ao meu lado, então vou falar um pouco de cada uma dessas duas decisões e daí vou passar a palavra para vocês. Então, desde o final do ano, ali, desde o momento em que o nosso acesso estava para se concretizar, a ideia era a continuidade do trabalho do Rodrigo Pastana na direção de futebol. Nós, a diretoria, temos uma crença muito grande de que, a longo prazo, resultados no futebol se obtêm com continuidade de trabalho. Então, um trabalho que foi muito bom até aqui, não é segredo que o Rodrigo foi o responsável direto pela montagem do elenco do Coritiba que subiu para a Série A. Detalhe importante, o elenco mais barato da história recente do Coritiba e que conseguiu o objetivo traçado, que era o acesso. Então, por esse bom resultado, pelo bom trabalho que foi feito, nada mais natural que a sequência desse trabalho. Então, por isso a manutenção dele, que é um dos pilares hoje do futebol do Coritiba e que nos dão confiança em um ótimo ano para 2020. Aí depois, a escolha que fizemos com relação ao técnico, não foi segredo para ninguém que tentamos uma renovação com o Jorginho, até pela continuidade do trabalho que já havia sido iniciada, não conseguimos, enfim, isso já é assunto ultrapassado. E aí, nós da diretoria, com o Pastana, travamos uma série de conversas, de debates, sobre o perfil de técnico que o Coritiba deveria ter em função da forma como nós gostaríamos que o Coritiba jogasse, e prevaleceu uma ideia, que é, na verdade, a ideia representada pelo perfil tático, pelo perfil de jogo do Eduardo Barroca, que é a ideia do Coritiba jogando futebol em 2020, jogando de forma corajosa, jogando com a bola, sempre que possível, propondo o jogo. Então, prevaleceu essa ideia, buscamos no mercado um técnico com qualidades, com experiência, seja uma vasta experiência na categoria de base, que vai nos ajudar muito, mas também já com experiência no profissional, com experiência em Série A. E aí, então, escolhemos o Eduardo Barroca, conversamos com ele, felizmente a negociação deu certo, ele está aqui, então damos perante a imprensa as boas-vindas para você, Eduardo. Também é uma satisfação muito grande ter você aqui como nosso técnico para 2020. Boa tarde, tudo bem? Lara Mota, Rede Massa. Primeiro, boas-vindas para o Barroca também. Eu queria perguntar para você, depois tem uma pergunta para o Samir, o que te fez querer vir para o Coritiba? Como é que estão sendo essas primeiras conversas? O Samir, numa entrevista recente, disse que você já tinha trocado ideia com o Pastana para até algumas ideias de reforços, você tinha a sua própria lista. Como é que está essa montagem de elenco? Se para você é importante participar desde esse momento, desde a montagem, não pegar um trabalho em andamento, por exemplo? Bem, primeiro, boa tarde a todos. Externar aqui também o meu prazer de estar aqui nesse momento. E respondendo a sua pergunta, o que me fez vir ao Coritiba
foi que eu sempre pautei a minha vida profissional em processos coerentes. Então, eu procurei sempre pavimentar o meu caminho de uma maneira lógica e com crescimentos coerentes. Eu trabalhei em categorias de base, em clubes com características diferentes, trabalhei em clubes menores, em clubes maiores, em clube empresa, passei em seleções de base. No futebol profissional, trabalhei durante muitos anos como assistente técnico de diversos treinadores renomados no futebol brasileiro. Posso citar aqui alguns, como Paulo Roberto Falcão, René Simões, Jorginho, ao qual eu tenho que fazer uma deferência aqui da minha responsabilidade de sucedê-lo, um profissional que eu tenho um carinho, respeito, gratidão, admiração. Trabalhei também com Celso Rotti, trabalhei com Caio Júnior, trabalhei com Doriva, trabalhei com diversos treinadores em clubes diferentes, em situações diferentes, como o presidente mesmo aqui citou, em situações de Série A. No ano passado, recebi uma oportunidade para dirigir o Botafogo na Série A e iniciei esse trabalho no Campeonato Brasileiro, no Botafogo. Depois, na parte do final do ano, eu resolvi encarar um desafio que foi novo na minha vida profissional. Eu nunca tinha trabalhado em uma Série B. E eu recebi um convite do Atlético Goianiense para fazer os 9 jogos finais. E o trabalho conseguiu encontrar o resultado que o clube esperava. Em 45 dias, eu tive a oportunidade de ver 130 jogadores em loco, tive a oportunidade de conhecer a competição e também tive a oportunidade de acompanhar de perto aquilo que o Coritiba fez no ano de 2019, porque estava jogando e competindo, inclusive, contra o Coritiba. Pude ver de perto aquilo que a torcida do Coritiba fez, acompanhei de perto tudo aquilo que o Coritiba fez em 2019, e quando acabou o ano, eu recebi o contato do Pastana e não pensei 2 vezes antes de assumir um próximo desafio, que é iniciar um trabalho numa pré-temporada, na montagem de uma equipe, em uma equipe dessa grandeza, dessa responsabilidade. Então, me sinto bastante motivado, sei da responsabilidade que é suceder um trabalho vitorioso em um clube com essa grandeza, com esse nível de exigência, mas me sinto bem preparado para encarar esse desafio e poder corresponder tanto à direção do clube como os torcedores. Barroca, boa tarde. Felipe Dalck, da Rádio Banda B. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Você citou bastante a parte de responsabilidade, né? Qual que você acha que vai ser o maior desafio nesse ano de transição, né? Visto até que no Campeonato Paranaense, nos últimos 2 anos, o Atlético ganhou com um time alternativo. E, querendo ou não, o Coritiba entra com uma responsabilidade, tanto num ano tão importante que é a volta à Série A. Eu queria que você falasse também sobre a parte de transição dos jovens, que o presidente destacou um pouquinho, né? E esse ano o Coritiba tem alguns jovens no elenco que são muito esperados pelo torcedor, o próprio Cazu que voltou e até o Ian Couto. Vamos lá. Me repete só o ponto central da tua primeira pergunta, porque eu fiquei com a segunda aqui na cabeça. Qual que vai ser o maior desafio esse ano? Para mim é muito importante deixar claro que quando se veste uma camisa de um clube grande, você naturalmente já tem uma responsabilidade com relação a resultados, porque o treinador de futebol ele vive de vender uma ideia, os jogadores executam essa ideia e os resultados é que solidificam essa ideia, né? Então, quando se trabalha em um clube grande, naturalmente o resultado ele tem uma importância muito grande para as demais situações acontecerem. O que eu fiz foi dividir esse nosso primeiro momento de temporada em 3 etapas. E eu acho que é importante já, de antemão, tentar passar para vocês como eu estou pensando. Eu dividi em 3 etapas. Essa primeira etapa ela se iniciou no dia 2, no dia que eu cheguei aqui, e no dia 3 que os jogadores se apresentaram. E ela acontece até o jogo contra o Manaus, que é o primeiro jogo da Copa do Brasil, a primeira fase de Copa do Brasil. Esse período ele vai durar 40 a 41 dias. Ele passa por um período de preparação até o dia 19, que é a nossa estreia no Campeonato Paranaense. Ele pode durar
5 ou 6 jogos do Campeonato Paranaense, dependendo de quando for confirmado o nosso jogo contra o Manaus, se vai ser no dia 5 ou no dia 12. Então, ele tem um período de preparação, ele tem 5 ou 6 jogos do Campeonato Paranaense e ele tem uma fase de Copa do Brasil. Então, eu dividi esse primeiro momento em 3 etapas, falei aqui a primeira etapa para vocês. A segunda etapa, ela é logo após o jogo com Manaus, até o início da fase eliminatória do Campeonato Paranaense. Nesse período, a gente também tem de 5 a 6 jogos e 2 fases de Copa do Brasil nesse período. Vai durar em torno de 34 dias. E a terceira fase dessa nossa temporada, ela se inicia nos jogos eliminatórios do Campeonato Paranaense, com mais uma fase de Copa do Brasil. Ou seja, até o jogo final do Campeonato Paranaense, a gente passa por 4 fases de Copa do Brasil, para que todo mundo entenda, os jogadores, comissão técnica, direção, para que a gente entenda e consiga fazer as reavaliações e as correções, os ajustes. Eu preferi dividir esse primeiro momento em 3 etapas, e agora o nosso foco central é nessa primeira etapa, que passa por esse período de preparação, pelos jogos iniciais do Campeonato Paranaense e pela primeira fase de Copa do Brasil. Nessa primeira etapa, eu tenho 3 objetivos centrais, que é pontuar o máximo que puder no Campeonato Paranaense, passar de fase na Copa do Brasil, de preferência com os jogadores chegando no jogo contra o Manaus em sua plenitude e tendo, de preferência, todos os jogadores à disposição. Tá? Me recorda a tua segunda pergunta. Você falou sobre a transição dos jovens. Hoje, no nosso grupo, treinando comigo, a gente tem 10 jogadores formados no Coritiba, jogadores em todas as posições. A gente tem de goleiro a atacante, em todas as posições. A gente tem jogadores formados, a gente tem o Diego, a gente tem o Ian Couto, a gente tem o Cazu, a gente tem o Henrique, a gente tem o Vitor, a gente tem o Bueno, a gente tem o Paixão, o Natan, jogadores formados aqui em todas as posições. Então, naturalmente, a gente vai utilizar. Mas a gente tem os jogadores da Copa São Paulo que estão jogando. O Coritiba fez uma grande exibição na sua estreia contra o CSA. Me surpreendeu muito positivamente a forma como jogou, a ideia de jogo, como os jogadores se comportaram, enfim. Mas eu entendo que a competição do jogador ela passa por 3 pontos, que é a competição do jogador com ele mesmo, e são esses critérios que eu utilizo para fazer as minhas escolhas. O jogador na competição interna, então vai ter lá o Wilson com o Muralha, vai ter lá o Cazu com o William Matheus, vai ter o Sabino com o Natan, com o Rafael Lima, as competições entre as posições, e a terceira competição, que é o jogo. Aquilo que o jogo oferece e aquilo que o jogador oferece no jogo. Então, eu estou bastante satisfeito de como as coisas estão andando até o momento. A gente tem sido bastante criterioso para trazer alguém para dentro do trabalho do Coritiba, e entendo que dessa forma a gente vai conseguir colher os frutos. Olá, Barroca, boa tarde. Juliana Fontes, Jornal Tribuna do Paraná e Gazeta do Povo. Bem-vindo. Você falou um pouquinho de todo esse período de preparação até para adaptar os jogadores a esse novo estilo, né? Na tua opinião, como que é fácil pegar jogadores remanescentes, fazer todo esse novo molde? Você falou tanto em entrevista até para a própria rede oficial do Coritiba, que quer ver o Coritiba jogar sem medo, tanto dentro quanto fora de casa. Para você, essa adaptação dos jogadores que, às vezes, estão acostumados até mais de uma temporada a jogar assim, ela é fácil? E aproveitando também, perguntar para o presidente Samir, já que uma das prerrogativas deste ano é também aproveitar a base, como cuidar para que esses meninos eles vão para o profissional e sejam aproveitados da melhor forma possível, e não como aconteceu em algumas temporadas de alguns jogadores que de repente não estariam tão prontos e subiram e caíram aí nas críticas, né? E para encerrar para o Pastana, já que o jogo mais propositivo, né, uma das propostas aí do Coritiba para esse ano, como que está sendo a montagem de elenco no sentido de contratar jogadores que saibam se adaptar a esse tipo de jogo? Por favor, senhor presidente. Por favor. Com relação a essa eventual pressão que determinados atletas da base possam sofrer, eu vejo que a linha adotada pelo Barroca, ela resolve muito isso, que é entender que existe um critério de disputa técnica hoje dos atletas que estão no elenco principal, independente da idade. Se o atleta acabou de subir ou se o atleta é um atleta experiente, eles têm que disputar posição e oportunidade
em pé de igualdade, enfim, para jogarem. Por que digo isso? Porque vejo na tua pergunta e concordo com o que fica implícito, que em outros momentos, principalmente em 2018, nós tenhamos forçado um pouco esse processo. Talvez porque o aproveitamento de atletas da base nos anos anteriores tenha ficado muito represado. Nós tínhamos aí uma quantidade grande de atletas com idade já de 19, de 20 anos, com um certo potencial e que não haviam sido aproveitados ainda, e de certa forma forçamos isso. Chegamos a jogar aí uma final de Campeonato Paranaense com 9 atletas da base no time titular. E o resultado talvez não tenha sido exatamente aquele que nós esperávamos. Muitos atletas não performaram da forma como nós imaginávamos que performariam, seja por pressão, seja porque não estavam prontos, tanto que vários estão sendo emprestados agora, comprovando um pouco isso. Então, eu reconheço e vejo que, para agora, também porque é um ano de Série A, ou seja, um ano com muito mais exigência, com muito mais demanda por resposta técnica, de performance dos atletas, nós não podemos olhar muito para a origem do atleta. O atleta que é da base, claro, ele tem que ser bem tratado por ter sido formado aqui, porque o Coritiba acreditou nele desde lá o começo, mas ele tem que chegar no profissional para conquistar o seu lugar e para disputar o seu espaço com os atletas que não são da base. Bom, quanto... Ixi. Não está funcionando. Alô? Agora sim. Bom, boa tarde a todos, que eu ainda não tinha falado nem encontrado com nenhum de vocês ainda esse ano. Que seja um bom ano para nós. Juliana, né? Juliana, você tocou num assunto aí sobre a equipe propor o jogo e se nós encontraríamos dificuldades em contratações para esse modelo de jogo, foi isso? Sim. Você acha que tem que contratar um jogador específico para se encaixar nesse tipo de jogo? Na verdade, toda a contratação é feita a várias mãos, né? E tanto as que foram feitas ano passado como as que foram feitas esse ano foram em torno do modelo de jogo que o treinador adota ou que ele espera praticá-lo aqui no Coritiba. E ano passado não foi diferente. Discordo um pouco de ti na afirmação que você fez quanto ao modelo de jogo que era adotado. Nós jogávamos ano passado sim num 4-3-3, num modelo de jogo propositivo. Então muitos dos jogadores que renovaram, e nós fizemos o possível para renovar uma base, foi justamente por causa disso, para facilitar a adaptação. E é claro que agora, com a ajuda do Barroca, nós temos mais facilidade ainda em encontrar os jogadores que já estejam adaptados a esse modelo de jogo. Bem, da minha parte, complementando o que o Rodrigo falou, eu acho que sempre é importante se iniciar o trabalho com uma base. Então, naturalmente, os jogadores que aqui permanecem da temporada passada têm uma história no clube, têm uma vivência dentro do clube e foram pré-selecionados para que permanecessem. Então, jogadores que, por méritos, por desempenho, por performance, permanecem mais um ano com a oportunidade de permanecer ao Coritiba. E a gente, naturalmente, vai ajustando, trazendo jogadores pontuais para que a gente consiga ter equilíbrio nas posições, a gente precise ter competição interna, que é muito importante numa Série A, você ter competição interna, porque isso desenvolve o jogador, isso é importante para o clube, e é dessa forma que a gente está construindo aí esse início de trabalho. Boa tarde a todos. Se me permitem também uma pergunta a cada, por gentileza. Primeiro para o Rodrigo Pastana, Daniel Piva, da Rádio Transamérica, perdão. Para o Rodrigo Pastana, o presidente Samir já admitiu que teve tentativas para a renovação do Jorginho. Como que foi, a partir de então, a escolha para chegar ao nome do Eduardo Barroca? Para o presidente, a questão da formação do elenco. Eu lembro que numa conversa que a gente teve recentemente, ainda em dezembro do ano passado, dos jogadores que você citou que interessavam ao Coritiba, praticamente todos tiveram os contratos renovados. O Juan Alano, que teve a questão diferente, e acho que o Serginho também, não lembro perfeitamente. Como que foram essas tratativas, qual foi a mais difícil? Eu lembro que o Muralha e Sabino eram ali um pouco complicadas.
E para o Eduardo, se nesse desafio aqui no Coritiba, qual que você considera o ponto principal? É uma Série A sem susto? É se manter na primeira divisão? Qual que é a tua avaliação do tamanho desse desafio? Qual que é o ponto principal, por favor? É bom, Daniel, você descreveu muito bem aí o que foi, especialmente o nosso mês de dezembro, aí em termos de negociações com os jogadores, porque a nossa ideia, tanto a diretoria quanto a diretoria de futebol, era sim manter uma base dos atletas que foram bem, que se destacaram aqui. De fato, aquele principal que nós gostaríamos que estivesse aqui, que não está, é o Rolando, porque pertencia ao Inter e foi vendido. Os outros todos que nós gostaríamos permaneceram, renovaram. Aliás, o que é interessante, porque mostra como as coisas foram bem aqui em 2019, quer dizer, como os atletas encontraram um bom ambiente de trabalho, como os atletas se sentiram respaldados pela diretoria, pelo diretor de futebol, tanto é que todos eles optaram por ficar, certamente eram atletas que tinham propostas de outros clubes, mas mesmo assim conseguiram ficar, optaram por ficar e o Coritiba conseguiu a sua permanência. As negociações elas acabam tendo as suas peculiaridades, muitas vezes por conta de valores, né? Você tem que negociar valores de salário, valores de comissionamento para os agentes, que normalmente são praticados, então demora um pouco por causa disso. Nos casos dos atletas que pertencem aos outros clubes, também tem a negociação com o clube, então é claro que no caso do Muralha, houve toda uma negociação com o Flamengo, de qual parte o Coritiba vai pagar, qual parte o Flamengo vai pagar. Com o Sabino, a mesma coisa, então toda uma negociação, não só com o Sabino, com a gente, mas também com o Santos. Então, são negociações quando envolvem daí 3 pontos, atleta, agente e um clube, que demoram um pouco mais. É o caso do Matheus Salles também, porque envolveu também o Palmeiras, mas felizmente todas transcorreram muito bem. Na verdade, tenho que falar aqui, transcorreram muito bem também por conta do bom trabalho do Rodrigo Pastana, que tem muita experiência nisso, tem muito conhecimento de todo esse mercado, então foi muito bem sucedido ao conseguir renovar com todos esses atletas. Daniel, eu esqueci a sua pergunta, cara. Desculpa. Não acerto com o Jorginho, qual foi o principal ponto para chegar ao nome do Eduardo Barroca? Característica de jogo mesmo. Eu conheço o Barroca há muito tempo, principalmente das divisões de base. Sei do bom relacionamento que ele tem em todos os meios, com atletas, com profissionais. Vejo isso como uma coisa essencial, como um fator essencial, porque o bom ambiente favorece o restante, né? E claro, pelo conhecimento, pela forma como ele sempre fez com que as equipes dele jogassem para frente. Eu acho que assim Santos e Flamengo aumentaram a régua. Essa é a verdade. Então assim, não adianta a gente entrar principalmente no nosso objetivo principal aí, que é a Série A, esperando ganhar as partidas por uma bola. A gente se espelha aí em alguns modelos desse ano, né? Eu posso citar aí até o Fortaleza mesmo, do próprio Rogério Ceni, que ele não jogou em nenhum momento por uma bola e fez com que o Fortaleza alcançasse uma classificação que dificilmente alguém apostasse. Então, por isso, pela forma de jogo que ele vem construindo nas equipes dele, e por ser por ter essa característica de trabalho de construção, eu queria muito que ele viesse já nesse primeiro momento para nos ajudar na formação de elenco e em toda a pré-temporada. Bem, da minha parte, você me perguntou sobre qual será o momento chave, né, da temporada. Eu tenho por hábito trabalhar em pequenas metas, em pequenos espaços, para fazer as correções, os ajustes, ou poder enxergar que a gente está num caminho adequado. Por isso que divido, principalmente, esse nosso primeiro momento em etapas. Nessa primeira etapa ainda tem subetapas, porque a gente tem a preparação, a gente tem o início dos Jogos do Paranaense, a gente tem uma fase eliminatória de Copa do Brasil, e passo a passo eu vou fazendo os ajustes, corrigindo. Só consigo ver o trabalho batendo no objetivo, passando pelas etapas e corrigindo. É dessa forma que eu enxergo. Eu entendo, eu acho que o jogador ele também se identifica muito mais com esse tipo de abordagem, porque fica muito mais palpável para ele, né? Fica muito mais
receptivo da parte dele, receber as cobranças adequadas, necessárias para esse nível de responsabilidade que a gente tem, trabalhando com metas mais curtas. Olá, boa tarde a todos. Rafaela, do Globo Esporte. Bem-vindo, Barroca. Barroca, eu queria que você comentasse um pouquinho, já que o trabalho começou no dia 2 de janeiro, depois, dia 3, a apresentação dos jogadores, com os jogadores que o Coritiba tem no elenco agora, nesse momento, né, fora o que deve vir ainda, deve chegar, como é que você vai impor o seu estilo de jogo, né? A gente está falando aqui que você joga para frente, é um técnico que prioriza a posse de bola. Eu queria que você comentasse um pouquinho com o que você já tem, o que você já pôde observar, sei que é pouco tempo, mas aqui no Coritiba, falar um pouquinho desse seu estilo de jogo e, estendendo para o Pastana, sobre contratações, o Natan, que jogou no Atlético Goianiense, está por aqui, deve acertar, queria talvez se você pudesse falar um pouquinho desses jogadores, se você já tem conversado para trazer, de repente, alguns reforços que você tem pensado ou está pensando para o Coritiba. Bem, eu falei isso anteriormente, eu entendo que o que me fez tornar um treinador de futebol foi ver boas equipes jogando futebol e bons jogadores de futebol. Acho que todos nós aqui, né, gostamos disso. E eu não sou diferente. O que eu tento passar para as minhas equipes é que a gente tente fazer um jogo de coragem sempre, e entendo que está em uma equipe grande, você não pode fugir disso. Um jogo corajoso, um jogo de protagonismo. E a minha base de jogo ela é pautada basicamente em 2 pontos, que é pressão e controle. Tentar controlar sempre o adversário e, quando não tiver a bola, pressionar para tentar voltar a controlar. É uma premissa básica em cima desses 2 pontos que eu costumo montar as minhas equipes, costumo cobrar os meus jogadores, e é dessa forma que eu vou partir aqui no meu trabalho com o Coritiba, sem dúvida alguma. Independente de quem vai ser o nosso adversário, independente se a gente vai jogar em casa ou fora de casa, eu vou sempre propor e cobrar muito forte dos meus jogadores que a gente siga nessa linha. Com relação aos jogadores, eu prefiro que o Rodrigo fale mais detalhadamente, porque eu entendo que faz mais parte da pasta dele. Com relação aos atletas, muitos deles ainda estão nos trâmites de exames médicos, de documentação, então a gente prefere não externar. O Natan é um atleta que a documentação já está definida, então pode ser divulgado. O próprio Gabriel Meia já está aí, já foi indicado esses 2 atletas foram indicados pelo Barroca e nós conseguimos negociar rapidamente. A base da equipe titular do ano passado foi renovada também, com um pouquinho mais de demora no caso do Muralha, pelos trâmites que o presidente aqui já elencou. E é claro, o Coritiba sempre está aberto a novas oportunidades de negócio. Nós estamos ainda no mercado, estamos construindo ainda um elenco. Nós já definimos que trabalharemos no máximo com 30 atletas. Nesse início tem alguns atletas que aí estão, que ficaram por conta de contratos, por necessidade também de termos alguns atletas para treinamento, atletas que vêm da base, mas é óbvio que podem chegar atletas e sair outros atletas. Boa tarde, Fernando Freire, do site Globo Esporte. Para o Samir e para o Pastana, queria saber se teve algum avanço em relação ao Berrio e ao Guerra. Em relação ao Pablo Tomás da base, o que acontece com ele, se ele sobe para o principal, porque acho que a idade não tem mais idade para a base, né? E para o Barroca, como que você avalia o elenco hoje com esses jogadores que chegaram? Se você espera mais reforços agora já para o começo, ou se a ideia é avaliar o elenco para depois apontar as carências? Bom, quanto ao Berrio e ao Guerra, foram atletas que foram, num primeiro momento, saíram muito do orçamento que nós temos hoje em mãos. Tentamos outros atletas dentro das mesmas características, e é isso que a gente tem feito, porque nós já tínhamos conversado com o Barroca sobre isso. Sobre o Pablo Tomás, nesse primeiro momento, pela similaridade ali de idade com o Igor Jesus, entendemos que o Igor Jesus estava à frente, o Igor Jesus permanece no clube e resolvemos emprestá-lo para o Red Bull para jogar o Paulista da 2. Tem alguma? Não, vai. Repete, por favor. Como você avalia o
Eu entendo que a gente ainda vai se fortalecer no processo de competição interna. Nesse primeiro momento, estou bastante satisfeito de como a gente está construindo isso, principalmente pelo processo criterioso que a gente tem feito a 4 mãos, com critérios para trazer qualquer que seja o jogador aqui para dentro. Entendo que, naturalmente, essa competição interna, já nesse primeiro momento, ela vai ficar em um nível muito bom, mas, como o Rodrigo falou, a gente vai estar sempre aberto às possibilidades de mercado para que aumente ainda mais esse nível de competição interna, porque a gente sabe da responsabilidade que é jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, ainda mais representando uma equipe como o Coritiba. Então, a gente está o tempo todo trabalhando, conversando nesse sentido, para que a gente esteja o mais forte possível, com o maior nível de competição interna possível, para representar bem o Coritiba. Gabriel, do DAZN. Esse ano a plataforma vai fazer a transmissão do campeonato, então vou bater um pouco mais na tecla do campeonato, do estadual mesmo. E queria saber o que você espera do campeonato, se é só uma preparação para as demais competições, e se já teve tempo de você dar uma estudada aí nos times do interior, e são 9 equipes, e o que você espera desses confrontos? Bem, a gente já está com uma equipe em campo aí, tentando recolher todas as informações dos nossos adversários. A gente já tem um mapeamento completo do nosso desenvolvimento dentro da competição, da nossa tabela, do nosso espaçamento de jogos. Naturalmente, nesse primeiro momento, a gente precisa ter uma preocupação com essa nossa preparação para essa primeira etapa, porque realmente é um tempo curto, pensando em uma temporada completa, você se apresentar no dia 3 e já estrear no dia 19. Então, naturalmente, a gente vai tomar todas as precauções nesse sentido, mas, como eu falei anteriormente, eu entendo sempre que o Coritiba tem uma responsabilidade de protagonismo, eu entendo que o Coritiba precisa e tem uma necessidade dos resultados, porque o resultado fortalece o trabalho, e é dessa forma que a gente vai encarar a competição, uma competição difícil, uma competição importante, que a gente vai brigar o tempo todo para conquistá-la, porque é importante para o trabalho, para o clube, para os torcedores, e a gente vai em busca dela. Boa tarde, Robert Souza, da CNT. Primeiro para o Barroca, mas também queria que os dois, o presidente e o diretor, respondessem. 37 anos, um técnico da nova geração, e o campeonato estadual também terá técnicos com a média de idade, talvez o mais velho não tenha nem 50 anos. Eu queria saber de você qual a maior dificuldade de ser um treinador jovem, o que te deixa mais tranquilo, né, o que facilita a questão da sua idade em ser treinador, e a maior dificuldade, por favor, Samir e Pastana, se puderem responder a mesma pergunta também, a maior dificuldade e a maior a facilidade de ter um técnico mais jovem. Bem, da minha parte, com relação à juventude, eu entendo que a juventude é um dos pontos relacionados à experiência, né? Porque, às vezes, você pode ter uma pessoa mais velha de idade, mas com menos vivências específicas. Eu trabalho em comissões técnicas de futebol desde os 17 anos. Esse ano estou completando 20 anos trabalhando em comissões técnicas de futebol. Entendo também que o principal, que é a relação com o jogador de futebol, o jogador de futebol hoje ele respeita aquele profissional que ele entende que vai aproximar ele dos resultados esportivos dele e da vida dele. Então, isso aí influencia realmente muito pouco a questão da idade. O que vai realmente ser determinante é a capacidade de trabalhar, capacidade de interagir com o jogador, de fazer as cobranças adequadas, de conseguir fazer com que a equipe tenha uma forma de jogar que o torcedor se identifique, que o jogador se sinta feliz jogando daquela forma, porque para mim é muito importante que o jogador se sinta feliz jogando com protagonismo, sendo importante para o clube, e é baseado nisso que eu costumo fazer. Em 2011, 11 ou 10, acho que 11, eu tinha 28 ou 29 anos e dirigi o Bahia, e naquele jogo contra o Flamengo na Série A tinham 3 ou 4 jogadores em campo que eram mais velhos que eu. Ricardinho, que é aqui de Curitiba, Souza, atacante, Reinaldo, enfim. Tinham 4 jogadores em campo que eram mais velhos que eu. Então, a questão da idade, na minha opinião, ela é pouco importante nesse momento.
Bom, eu concordo plenamente com o que o Barroca falou. Aliás, fico bem à vontade para responder isso, porque se nós vamos ter o técnico mais novo ou um dos mais novos, certamente vamos ter o presidente mais novo. Não sei se do Paranaense, porque o Cianorte tem um presidente bem novo também, mas da Série A, certamente, do Brasileiro, eu serei o presidente mais novo, já no 3º ano de mandato, então fico bem tranquilo para responder e dizer que a idade do treinador, especificamente, é 100% relativa. Relativa ao quê? A tudo isso que o Barroca descreveu, a experiência, a competência, o perfil, a forma de trabalhar. Eu acredito até que existe uma falsa ilusão de que quanto mais velho o treinador, menos aberto ao diálogo ele estaria, mais teimoso ele seria. E nós tivemos uma prova aqui ano passado de que isso simplesmente não é verdade. Tivemos um treinador aqui na casa dos 55 anos, que ganhou tudo no futebol, que pode parecer para fora como uma pessoa fechada, e aqui dentro foi absolutamente o contrário, extremamente aberto, ouvindo o tempo inteiro, dialogando o tempo inteiro. Então, quebrou muito essa espécie aí de preconceito que pode existir com técnicos mais velhos. E que pode ter um técnico mais novo que seja também fechado, teimoso, enfim. Como é que nós nos antecipamos a isso, diretoria, especialmente direção de futebol? Você extrai o maior número de informações possíveis sobre os trabalhos anteriores dos treinadores, conversa com dirigentes, conversa com atletas, conversa com membros de comissão técnica para verificar qual é o perfil do treinador, se, independente da idade, ele se encaixa naquilo que você quer, na forma como você quer que ele trabalhe. Então, no caso do Eduardo, aconteceu isso. Então, o fato dele ser novo, o fato dele ter 37 anos, não foi algo relevante na nossa tomada de decisão. Bom, faço das palavras do Barroca e do presidente a minha. Eu, na verdade, tenho respeito e admiração pelo conteúdo. Para mim, a idade pouco importa. Posso citar até um profissional desse lado aí que eu admiro muito, que é o Guilherme de Paula, que tem conteúdo. A gente, de vez em quando, escuta e realmente analisa coisas muito boas que ele fala. Então, posso citar um profissional do lado de vocês que eu tenho respeito e admiração pelo conteúdo que ele tem. Nem o conheço pessoalmente, mas gosto muito do que ele fala. Então, a minha linha é exatamente por aí. É pelo conteúdo, pelo conhecimento que o profissional possui. E no caso do Barroca, é um cara que eu admiro e respeito há muito tempo. Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus Afonso, sou da Rádio Triboleiros. Queria primeiro perguntar para o Pastana e para o presidente, acho que qualquer um dos dois pode responder. Primeiramente sobre a lista, né, que foi vazada, a gente recebeu isso. Queria saber, todos os jogadores que estão ali realmente estão negociando, realmente tem a possibilidade de estar no Curitiba, a lista é real? E segundamente, no ano passado tinham 2 goleiros, né, o Wilson e o Muralha ali disputando a vaga. O Wilson acabou sendo emprestado por conta do salário, imagino eu, que isso dificultou. Nesse ano, existe essa possibilidade de acontecer da mesma forma? Por chegou outro goleiro, ter goleiro da base, o Wilson chegar a sair do clube por causa de salário, por causa disso? E perguntar para o Barroca, você trabalhou tanto na Série A quanto na Série B, e eu gostaria de saber de você qual foi a principal dificuldade de cada uma das séries. Você trabalhou no Botafogo, trabalhou depois no Atlético Goianiense também, conseguiu acesso, mas qual foi a sua principal dificuldade em ambas delas? Bom, primeiro começar pelo caso da lista que vazou no sábado. Aquela lista era a lista que estava na clínica em que os atletas estavam fazendo exames. Então, todos os atletas daquela lista, à exceção de um, já estavam com os exames programados, confirmados. O único atleta que não estava, mas já estava na lista, era o René Júnior, porque tinha uma negociação muito bem encaminhada. Já sabemos quem vazou a lista, já sabemos para quem vazou, não foi um funcionário do clube, se fosse, estaria demitido hoje já, mas não foi o funcionário do clube, isso vazou na clínica, quando os atletas fizeram um exame, e, de fato, o vazamento prejudicou essa negociação que estava bem encaminhada com relação ao René Júnior, então ela retrocedeu aí alguns pontos, estamos aí trabalhando, o Pastana especialmente está trabalhando para que ela aconteça. É um atleta que interessa, é um atleta que estava, então, como eu disse, com uma negociação bem encaminhada. Temos concorrência agora por conta do vazamento dessa lista, então voltamos aí a um momento anterior da negociação. Com relação aos goleiros, Curitiba tinha sim a intenção
da permanência do Muralha. O Wilson tem contrato por mais um ano. O que o Coritiba precisava foi exatamente o que aconteceu. Uma boa negociação com o Flamengo, uma boa composição de valores com o Flamengo, por isso que ela demorou, inclusive, de modo que o Coritiba conseguisse manter os dois. Inclusive, o Coritiba conseguiu uma excelente oportunidade de mercado e contratou um terceiro goleiro de alta qualidade para compor o seu elenco. Então, hoje, o Coritiba conta com os 3 goleiros, porque os 3 encaixam dentro do orçamento do Coritiba. Certamente, se os 3 ficarem, o Coritiba não precisa se preocupar com o goleiro, em hipótese alguma. No caso do Wilson, especificamente, ele só sai se acontecer o que aconteceu lá no meio do ano passado, que foi a vontade dele de sair. Então, o Wilson é muito bem-vindo aqui por todos, é muito querido por todos aqui, e todos nós contamos muito com ele, porque sabemos o profissional que ele é e a qualidade que ele tem, mas é importante que seja dito, como eu já disse no final do ano, como o Barroca disse agora, ele entra dentro de uma disputa com os outros atletas da posição em critério de igualdade. Não é porque ele tem mais partidas, porque está mais tempo, porque ele é ídolo, que ele tem uma preferência com relação aos outros. Não tem, ele vai ter que ganhar a posição dele dentro do campo, e quem vai escolher é o técnico, que é o Eduardo Barroca. Bem, da minha parte, a minha ida do Corinthians para o Botafogo, por incrível que pareça, ela foi muito mais fácil do que a minha saída do Botafogo e ida para o Atlético Goianiense. Porque eu já tinha tido 7 experiências em Série A, porque eu estava voltando para um clube que eu conhecia muito bem, minha terceira passagem no Botafogo, e porque 60% a 70% do elenco do Botafogo já tinham trabalhado comigo. Então, essa minha passagem do Corinthians para o Botafogo, ela foi muito mais fácil do que a do Botafogo para o Atlético Goianiense. Do Botafogo para o Atlético Goianiense, eu saí e 6 dias depois eu cheguei em um novo clube. Então, sair de um clube e 6 dias depois chegar em um novo clube não é um tempo adequado para você sair de um trabalho e iniciar um outro, mas eu entendia que naquele momento era muito importante para mim ter aquela vivência. E como foi muito importante, falei aqui, tive a oportunidade de conhecer uma competição nova, ver características diferentes da competição, conhecer diversos jogadores que eu não conhecia, mas a minha adaptação naquele primeiro momento me exigiu muito mais, tanto que eu passei 45 dias em Goiânia e eu morei os 45 dias dentro do CT e não coloquei a cara na rua, vivi intensamente aquele período, 9 jogos em 45 dias, para que conseguisse corresponder à expectativa que se existia de resultado. Então, foi bastante exigente, mas valeu muito a pena ter tido essa oportunidade. Aqui no fundo, por favor, para o presidente, depois que o Barroca respondesse também, por gentileza. Samir, o ano passado, no fim do ano, você deu uma entrevista falando do Ian, que havia a possibilidade de que chegasse uma proposta por ele, e que se essa proposta chegasse, atendesse aos valores que o Coritiba queria, o Ian sairia. Como a janela e o mercado europeu ainda está agitado, a janela está aberta até o fim do mês, ainda existe a possibilidade desse jogador sair? Se chegar a proposta para o Coritiba, ele sai? E se você queria contar com ele, Barroca, se você já conhece esse jogador, o que você imagina aí para o Ian Couto? Bom, Lara, a situação ela permanece basicamente do mesmo jeito como estava lá em dezembro. O Coritiba está aberto a essa negociação, a essa proposta, até para ser um pouco mais específico a vocês. O Ian, por meio do seu agente, recebeu sondagens e mantém conversas com 3 clubes do alto escalão da Europa. Esses clubes têm ciência de qual é o valor que o Coritiba quer, que é o valor que eu já citei aí várias vezes, pelo menos 5 milhões de euros para o Coritiba. Então, existe a possibilidade concreta de que essas sondagens e essas conversas, nos próximos dias, se materializem em uma proposta, e aí o Coritiba vai fazer o negócio nesses termos, porque, como eu já disse outras vezes, é um valor muito importante para o Coritiba arrumar a casa hoje. Bem, da minha parte, conheço muito bem o jogador, porque acompanhei bastante as seleções de base. A equipe que ele jogou, eu inclusive estive perto na origem dela e convivi um pouco quando eles estiveram lá em Goiânia. O Guilherme, que era o treinador dele, é uma pessoa que eu tenho uma relação muito próxima. E, naturalmente, é um jogador de muita qualidade, muito jovem, um jogador que a gente costuma falar que queimou as etapas, né? Isso acontece muito, a gente trabalhou com base muito tempo,
É um jogador que, muito jovem, já se consolida como um jogador de ponta. Isso é bastante importante. A gente está trabalhando aqui nesses dias iniciais, normalmente, e espera poder contar com ele nesse período que ele estiver aqui com a gente. É um detalhe importante, Lara. O atleta só vai efetivamente para a Europa se for negociado quando fizer 18 anos, isso seria em junho desse ano. Então, mesmo se ele for negociado agora, a possibilidade concreta, isso faz parte das conversas, que ele atue até junho aqui no Coritiba, possa fazer jogos pelo Coritiba até lá. A pergunta vai ser a mesma, presidente, para o Pastana. Com o anúncio, digamos assim, da negociação com o Berril e com o Guerra, que agora o Pastana comentou que está muito caro, criou um certo alvoroço no torcedor, né? Você acha que agora existe a necessidade de trazer um nome tão impactante quanto para o clube nesse começo de ano, ou você acha que é necessário esperar talvez o Campeonato Paranaense? Veja, Felipe, no nosso entendimento, isso está bem claro aqui para nós, diretoria, direção de futebol, essa necessidade já precedia a minha fala sobre as duas negociações. Já entendíamos que isso era importante, seja para a qualificação técnica do elenco, seja também para dar, entre aspas, uma espécie de presente para o torcedor, de ter um atleta de renome, um potencial candidato a ídolo no clube. Então, como disse, isso precedia já a minha menção a esses dois nomes que foram sim tentados, mas por enquanto não foram negociações bem-sucedidas. Tanto isso é verdade que temos conversas, o Pastana mantém conversas com outros nomes aí de um porte parecido, então a nossa ideia é ter, nesse começo, pelo menos um nome desse patamar, sim. E é claro, só completando o que o presidente está dizendo, o importante para nós não é só a representatividade do atleta, mas principalmente as características que agregam no modelo de jogo do treinador. Então essa na verdade é o principal ponto. Nós trazermos sim atletas que tenham uma certa referência por onde passaram ou até mesmo na Série A, mas que eles agreguem muito ao modelo pretendido de trabalho do Barroca.